Ao se falar em benefícios do INSS por incapacidade, um assunto muito debatido é a conversão automática do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Quando isso acontece e outros detalhes é o que vamos tratar hoje no quadro BDC Nosso Direito. BDC Nosso Direito. Apoio Magral, soluções para o controle de movimentos e fluidos. Infinity Veículos, há mais de 20 anos realizando sonhos. E quem vai falar com a gente sobre isso é a advogada Ana Cristina. Bom dia, Ana. Bom dia. Seja aqui mais uma vez bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Ana, explica pra gente começar, qual a diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e que casos eles são aplicados? Então, ambos são benefícios por incapacidade. O auxílio-doença é um benefício concedido quando o segurado ele está incapacitado temporariamente. Já a aposentadoria por invalidez, o nome já diz, é quando o segurado ele está incapacitado definitivamente para suas atividades habituais. Ele encontra-se inválido, por isso que é concedida a aposentadoria por invalidez. Em quais situações é concedido esses benefícios? De acordo com o grau da incapacidade. Se a incapacidade ela não é definitiva, ela é temporária, por exemplo, o segurado sofreu um acidente, lesionou o joelho, vai precisar ficar 3 meses afastado, ele vai ficar recebendo o auxílio-doença. Agora, por exemplo, ele sofreu um acidente de carro, ele ficou inválido em uma cadeira de roda e não tem condições de retornar à atividade habitual e voltar ao que era antes, aí ele vai ser aposentado por invalidez. Por exemplo, como e quando é feita essa transformação do auxílio-doença para a aposentadoria da invalidez? Então, neste caso é através da perícia do INSS. O segurado ele é convocado para uma perícia, né, se ele está recebendo auxílio-doença ou se ele necessitou solicitar a prorrogação do benefício, ele faz a solicitação pelo 135, passa por uma perícia. Se o grau da incapacidade dele aumentou, se ele de leve tornou-se grave e ele necessita ficar afastado permanentemente, ou seja, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Essa transformação ela pode ser através da perícia do INSS ou também através de processo na justiça. E aí a mudança é determinada por situações médicas ou questões aí da Previdência mesmo? Pelos dois, mas principalmente pelas questões médicas, porque é através do laudo médico, dos exames, dos relatórios médicos, do histórico clínico do cliente, né, do segurado, que os peritos do INSS vai constatar, olha, esse segurado ele não tem mais condições de retornar às suas atividades habituais. Mas também acontece muitas injustiças nas perícias, mesmo o segurado estando incapacitado, não tendo a mínima condição de voltar às suas atividades habituais, o INSS mesmo assim concede alta, é quando ele precisa entrar na justiça para ir contra essa negativa do INSS. E tem aí alguma opção mais vantajosa? O beneficiário pode escolher ou não, Ana? Infelizmente não existe essa faculdade do segurado escolher, tá? Quem decide realmente é o perito do INSS, aí vai de acordo com a sua incapacidade. Muitas vezes o segurado ele tem laudo, tem todo o histórico clínico de que ele não tem mais condições de retornar às suas atividades habituais e mesmo assim o INSS ele acaba concedendo, por exemplo, o auxílio-doença, sendo que ele tem direito à aposentadoria por invalidez. É quando muitas das vezes ele precisa entrar na justiça para derrubar essa concessão errada. Essa era a questão que eu ia entrar sobre a justiça. Ele precisa entrar para conseguir ou só nesses casos quando é negado ou quando houve alguma mudança? Entendi. Nesse caso, o primeiro passo, quando o segurado ele encontra-se incapacitado, ele tem que fazer o agendamento no 135 ou pelo aplicativo do meu INSS para passar por uma perícia. Ele passa por uma perícia, se o perito deu que ele está inapto, ele vai ficar afastado por tanto tempo. Aí deu 30 dias de afastamento, ele precisa prorrogar o benefício, ele solicita a prorrogação, passa por uma nova perícia. E se nessa perícia constatar que ele continua incapacitado, vai prorrogando. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, o segurado ele continua incapacitado e o INSS nega. É quando ele precisa ir para a justiça para derrubar essa negativa.
entendeu? E você estava comentando aqui comigo que houveram algumas mudanças, né? Conta pra gente conseguir informar direitinho. Pois é, eu recebo muitos clientes querendo mudar do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez porque acha que é mais vantajosa. Não é mais. Depois da reforma da Previdência, trazida pela Emenda Constitucional 103, que entrou em vigor em novembro de 2019, o cálculo da aposentadoria por invalidez ele mudou. Antes era 100% o valor do benefício, depois da reforma é 60%, mais 2% a cada ano que ultrapassar o tempo de contribuição. Então o valor é menor, então não vale a pena. Eu sempre falo para os clientes, quando eles já querem agendar, já aviso de antemão, olha, se você pedir a transformação do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, você vai começar a receber menos, porque o auxílio-doença você recebe 91%, o valor é maior, a aposentadoria por invalidez é 60%. Neste caso, não vale a pena. O único caso que vale a pena solicitar a transformação, claro, se o segurado ele estiver totalmente incapacitado, é se for caso de benefício por incapacidade em razão de acidente de trabalho. Aí o valor da aposentadoria será 100%. E agora eu te pergunto, porque você é uma especialista, né, claro, advogada, como é que está a situação do INSS? Já está tudo sob controle, regularizado, ou ainda está muito atrasado, Ana? Em relação então, continua muito atrasado. O serviço mesmo do INSS? O serviço do INSS, só Jesus. Está bem atrasado mesmo. Os segurados, eles agendam perícia, está demorando. Muitas vezes, o agendamento, por exemplo, o segurado é da Baixada Santista, mora em Santos. Então, estão agendando a perícia para outros locais, bem distante. É quando o advogado, ele entra solicitando para que seja agendado em uma das agências próximas. E também sem contar que está tendo muitas agências do INSS fechando, né? Porque hoje tudo é informatizado, todos os requerimentos são tudo pela internet. Para ter ideia, um aposentado para solicitar um benefício ou é pelo telefone ou pelo computador, e a maioria não sabe utilizar o computador. Então, nessas horas que entra o profissional, né, o advogado especialista, para orientar nesse sentido. A gente sempre fala a importância aí de ter o auxílio de um especialista para encaminhar, né, da melhor forma, né, e a gente espera aí sempre, né, caminhando que o Brasil se regularize com relação a isso. A população precisa, é um direito que é necessário, que é nosso, né, então a gente sempre bate nessa tecla. Ana, muito obrigada aqui pela sua presença, pelas importantes informações aí, para muita gente provavelmente que não sabia. Seja aqui sempre bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Eu que agradeço a oportunidade, um ótimo dia a todos. Obrigada. E este foi o quadro BDC Nosso Direito de hoje. BDC Nosso Direito. Apoio Magral, soluções para o controle de movimentos e fluidos. Infinity Veículos, há mais de 20 anos realizando sonhos.